Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre vossas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Louvamos e adoramos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nesta manhã de terça-feira, dia 22 de julho do ano 2025. 22 de julho do ano 2025. Já praticamente 9 dias nos separam do mês de agosto. Faltam 9 dias para chegar ao mês de agosto. Sou o pastor Juan Teixeira e isto é a Bíblia, o mate e o amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página do Facebook, página Juan Carlos Teixeira Soares, e aqui no nosso Instagram, @PastorJuanCT. Estamos para trazer uma palavra de Deus, para trazer uma mensagem diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu e para os nossos corações. Estamos aqui na cidade de Caciqui, trabalhando como missionários do Ministério Luz para os Povos, levando a mensagem da palavra de Deus, e temos começado agora um trabalho com as crianças aqui na cidade de Caciqui, aqui as crianças do bairro, com o nosso pensamento de estender este trabalho para toda a cidade. Mas para isto necessitamos parceiros, necessitamos oração, necessitamos apoio financeiro também de todos os nossos queridos e amados irmãos. Se você deseja cooperar conosco, entre em contato conosco. Se quer conhecer o nosso trabalho, entre também em contato conosco e com muito prazer vamos estar recebendo você aqui na Luz para os Povos, na Rua Prudente Domingues, 440, Vila Popular. Vamos então à palavra de Deus, capítulo número 22 de Gênesis. Estamos falando das aparições do anjo do Senhor. O anjo do Senhor se manifestou de diferentes maneiras, de diferentes épocas no Antigo Testamento. É uma prefiguração do Cristo pré-encarnado. Vai ter a aparição deste personagem por várias vezes no Antigo Testamento. E nós vamos encontrar isto em diversos livros. Mas não podíamos deixar de compartilhar esta de Gênesis, capítulo número 22. Ao final, do Gênesis é o princípio, é o começo, é o Bereshit, é o começo de todas as coisas. E vai dizer a palavra do Senhor. Depois destas coisas, sucedeu que Deus pôs a Abrão à prova, dizendo ele a Abrão, e ele dizendo a ele, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, toma teu filho Isaque, o teu único, a quem amas, e vá à terra dos amorreus, ou na terra de Moriá, onde é, na realidade, a outra tradução, a terra de Moriá, ao monte Moriá. Toma teu filho Isaque, o teu único a quem amas, e vai à terra de Moriá. Ali o ofereça como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Sobre um dos montes que eu te direi. Imagina esta fala do Senhor com Abraão. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente nesta manhã. Que a graça de Deus venha sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família
que Deus venha abençoá-la de uma maneira extraordinária. A palavra de Deus está nos falando de Abraão. Quem foi Abraão? Pai da fé. Abraão, aquele homem que saiu da terra de Ur para ir junto com seu pai até a terra de Harã. De Harã, Deus vai chamá-lo e ele vai vir até a terra prometida. Deus vai chamá-lo. Vai chamá-lo para vir para uma terra que ele não conhece. Ele vai vir para Canaã. Vai chegar a Siquém. Vai chegar até o carvalho de Mamre. Vai levantar um altar. E aí começa então a peregrinação de Abraão na terra prometida. E uma promessa de parte do Senhor tinha sido feita a ele, que sua descendência seria como a areia do mar ou como as estrelas do céu. Esta era a promessa do Senhor para Abraão. Agora, Abraão não tinha filhos. Ele não tinha filhos, pois a sua esposa, Sara, era estéril. E isto gerou muitos conflitos, tanto na vida de Arão, como também na vida de a própria Sara. Gerou muitos conflitos. Até tem ali o envolvimento de uma escrava egípcia chamada Agar, que vai ter um filho para Abraão, que vai chamar-se Ismael. Bom dia, pastor Vicente, da cidade de Montevideo, Uruguai. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente. Vimos através das redes sociais que o Congresso de Jovens foi uma grande bênção ali, creio que em Montevideo também, se não me engano. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, sua esposa, sua congregação. Que Deus abençoe pastor Vicente. O filho da promessa vai nascer. Abraão com 100 anos, Sara com 90. Nosso Deus é um Deus de milagres. Isso é algo que você jamais deve de esquecer. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele opera milagres e maravilhas. Ainda continua operando milagres e maravilhas. Vai nascer o filho da promessa. Vai nascer Isaac. Aquele filho tão desejado. A felicidade do casal. Estão felizes com aquele filho. Agora, de repente, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus vai colocar em prova a Abraão. Vai vir uma prova. E que prova! E que prova! E que prova Deus vai colocar sobre os ombros de Abraão. Vai pedir para ele o quê? O teu filho Isaque, o teu único, a quem amas. Leva ao Monte Moriá. Para quê? Para oferecê-lo em sacrifício. Para sacrificar o seu próprio filho. É difícil de imaginar como ficou o coração de Isaac. Somente aquelas pessoas que têm passado por estes momentos da perda, por exemplo, de um filho, que poderão entender realmente o que pode ter passado pelo coração de Abraão. O que passou no coração de Abraão? A palavra de Deus vai dizer que, no versículo 3, que ele se levantou cedo pela manhã. E a minha pergunta é, será que Abraão dormiu com essa palavra do Senhor? Faço ou não faço? Eis aí a questão. Quantas vezes nós somos provados pelo Senhor, mas não nesta situação por a qual passou Abraão.
algo que tudo tem um significado, tudo tem um ensinamento neste capítulo número 22. Aquele que tu amas, aquele que vai te doer. Sabe, o cordeiro que era sacrificado na época não era qualquer cordeiro. Era o melhor cordeiro que eles tinham em toda a manada. Era o melhor deles. Era um cordeiro sem defeitos. Era aquele o qual o criador, o pastor daquelas ovelhas, amava ou tinha em estimação. E era esse o cordeiro que era sacrificado. Aquele que eles viam desde pequenininho, desde o seu nascimento, começar a crescer. Mas chegava um determinado momento que ele deveria de ser sacrificado ao Senhor. Aquele que eles amavam. Foi o que aconteceu com Abel e Caim. Abel levou um cordeiro da sua manada, o melhor que ele tinha. Caim pegou umas abóboras, pegou umas alfaces, umas cenouras e levou para o Senhor. O problema é que não seria o melhor. Tem em Abacuque tem um chamado de Deus para o povo de Israel, porque estavam ofertando ovelhas coxas, ovelhas magras, que já estavam para morrer. Aqueles, o pior que eles tinham, aquilo que estava afastado da manada, eles levavam para o Senhor. Não é um detalhe menor aquele a quem tu amas. Aquele que tu amas. O que nós amamos que não estamos dispostos a sacrificar ao Senhor? O que nós amamos que não estamos dispostos a sacrificar ao Senhor? Não estou falando de filhos, não estou falando de nada material. Estou falando daquilo que está aqui dentro do nosso coração. Nós temos guardadinho ali no nosso coração e que de jeito nenhum abrimos mão, nem para o Senhor. O que você ama que não deseja sacrificar para o Senhor? Porque ainda está aí no seu coração, tomando o lugar do Senhor. Certo é que Abrão obedeceu a palavra de Deus. Aqui nós começamos a entender porque Abrão é conhecido como o pai da fé, como o amigo de Deus. Ele não negou o seu único filho. Ele se levantou cedo e partiu para o Monte Moriá. Ele foi para lá. Ele não duvidou. Estaria com o coração partido? Estaria. Estaria sofrendo? Estaria. Mas ele estava agradando ao Senhor. Nada, absolutamente nada, na nossa vida pode estar por em cima do nosso amor ao Senhor. Certo é que ele vai chegar até o Monte Moriá. A palavra de Deus vai dizer que Abraão saiu cedo, preparou a lenha, colocou sobre o seu jumento e partiram até o Monte Moriá. No versículo 5 vai dizer que então disse aos moços, esperais aqui, junto ao jumento, eu e o jovem iremos até lá e adoraremos ao Senhor e voltaremos para vós.
este é o momento. Este é o momento mais terrível na vida de Abraão. Caminhando sozinho, com seu filho, no Monte Moriá, lugar do sacrifício. O Monte Moriá foi onde foi levantado logo um templo por Salomão. O Monte Moriá está estabelecido em Jerusalém. É ali onde está aquela mesquita, a da cúpula dourada, que em qualquer foto, imagem de Jerusalém, aparece aquela mesquita dos muçulmanos ali em Jerusalém. Ali é onde eles acreditam que foi onde Abraão iria sacrificar o seu filho, os muçulmanos. Mas ali também foi levantado o templo de Salomão. Ali também onde Jesus foi crucificado, forma parte de toda essa montanha, desse monte que tem ali chamado o Monte da Caveira, o Gólgota, mas também o Monte Moriá. Então, disse aos moços que ficassem ali. E Abraão, havendo tomado a lenha para a oferta queimada, colocou sobre o seu filho Isaque. E tomando fogo e a faca com sua mão, foram os dois juntos, rumo ao lugar do sacrifício. Rumo ao lugar do sacrifício. E Isaque vai fazer uma pergunta para o seu pai. Uma pergunta lógica, que ele vai dizer para ele. Então disse Isaque a Abraão, seu pai. E ele respondeu, pai, eis-me aqui, meu filho Isaque. Meu filho Isaque disse a ele, eis que o fogo e as madeiras, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão estava indo com tudo preparado para sacrificar o seu filho. Mas veja a expressão seguinte de Abraão. E respondeu Abraão, Deus proverá para si um cordeiro para o sacrifício, meu filho. E foram os dois juntos. Ao chegar no lugar que Deus lhe havia indicado, erigiu ali Abraão um altar e colocou em ordem a madeira, amarrou Isaque, seu filho, e colocou sobre o altar, sobre a lenha. Este é o momento mais tenso, acredito eu, na vida de Abraão. A palavra de Deus não nos relata, mas como fez Abraão, que falou Abraão para o seu filho? Seu filho era submisso ao seu pai, que não ofereceu resistência a este sacrifício. Deus se agrada de sacrifícios humanos? Não. Absolutamente não. É condenado na palavra de Deus. Mas ali estava Abraão. Depois, então, vai dizer que ele levantou a sua mão com a sua faca para degolar o menino, o seu próprio filho. E aqui aparece, mas o anjo do Senhor o chamou desde o céu, dizendo, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. O anjo do Senhor se faz presente ao redor daqueles que o temem. Não é o que diz a palavra do Senhor? O anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem. O momento mais cruel, mais difícil da vida de Abraão. Porém, o anjo do Senhor estava ali com ele, para fortalecê-lo, para auxiliá-lo e para prover o sacrifício que ele necessitava. Essa foi a prova de Abraão, para provar a sua fé. Ele é conhecido como o pai da fé. Imagina, ele ia caminhando com o filho, ia dizendo, o Senhor proverá um cordeiro para si. Seu filho já estava em cima da lenha,
com a faca na mão, seu braço erguido, mas ele continuava confiando de que o Senhor iria prover um cordeiro para aquele lugar. Ele sabia, ele tinha isso lá no mais profundo do seu coração. E o anjo do Senhor se faz presente. Se fôssemos a analogia ou a simbologia de todo este relato bíblico, Isaac está representando ao próprio Cristo. Abraão está representando ao próprio Deus. Eles caminharam 3 dias até chegar ao Monte Moriá. Para Isaac, no seu coração, seu filho já praticamente estava morto. Para Abraão, no seu coração, seu filho Isaac já estava morto. Jesus esteve 3 dias no sepulcro. Seu único filho, a quem ele amava, filho da promessa, aquele que estava juntamente com ele. O anjo do Senhor se manifesta a Abraão e disse a ele: não estenda a tua mão sobre o jovem e não faça a ele coisa alguma, porque agora tu tens demonstrado que tu tens o temor de Deus, já que tu não me recusastes teu filho, o teu único. Então Abraão, erguendo os olhos, viu, e eis um cordeiro estava preso pelos chifres em um ramo, e foi Abraão. Aquilo que ele sabia que iria acontecer, aconteceu. Estamos aqui com a minha esposa, tomando mate, compartilhando uma palavra. Está meio compridão esse mate, mas está bom o mate. E tomou o cordeiro e ofereceu como um sacrifício queimado no lugar do seu filho. O substituto é tudo o que a humanidade necessitava. Que alguém morresse no nosso lugar para que nós tivéssemos a salvação. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e estão instituídos da glória de Deus. Agora, através do sacrifício de Cristo, Deus nos deu o poder, Deus nos deu a potestade de ser feitos filhos de Deus, de nós reconciliar com Deus, através do sacrifício do Filho de Deus. É somente através do sacrifício do Filho de Deus que nós podemos reconciliar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não tem outra maneira. O anjo do Senhor se manifestou para Abraão e chamou Abraão àquele lugar Jeová Jireh. Como diz até hoje, no teu monte o Senhor proverá. O anjo do Senhor proverá. O anjo do Senhor é provedor. Agora, quando nós pensamos em provisão, quando ouvimos uma mensagem que fala sobre provisão, primeiro que nós pensamos é em bem material. Mas Deus é provedor. Ele vai te dar a paz, vai te dar a cura, vai te libertar da escravidão do pecado. Ele vai te libertar de espíritos malignos. Ele sim vai prover para a tua casa, para a tua família. Se primeiramente buscais o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, virão sozinhas. Mas primeiro, sempre primeiro, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não podemos deixar a Deus em segundo lugar. O plano de Deus é, em cima de tudo, Deus. Logo vem a família, pois a família foi criada por Deus.
E o casamento é uma tipologia, é um simbolismo do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então tudo tem um significado muito profundo na palavra de Deus. E tudo foi criado por Deus. Não foi nenhum político, nenhum rei, ninguém que tenha sido o inventor ou o criador da família, do casamento. Isso foi Deus. Homem e mulher estabeleceu Deus. Meu Deus proverá. E o anjo de Deus chamou Abrão desde o céu segunda vez. O anjo do Senhor estava ali e vai continuar falando com Abrão. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Se o temor do Senhor está na sua casa. Permita-me perguntar-lhe algo. A paz de Cristo está dentro do seu lar? A paz de Cristo está dentro do seu lar? Muitas vezes saímos da igreja, chegamos em casa, fechamos a porta e deixamos o anjo do Senhor do lado de fora. Deixamos o anjo do Senhor do lado de fora. Estamos falando do anjo do Senhor, mas eu quero repetir algo. Isto nada tem a ver com o que alguns fazem por aí, o culto dos anjos. Absolutamente nada a ver. O anjo do Senhor se diferencia dos demais anjos. Os demais anjos não podem receberem adoração. Não podem receberem adoração. Entendeu? Vamos em frente então. E a palavra de Deus vai dizer que o anjo do Senhor chamou Abrão desde o céu a segunda vez, dizendo: Eis que jurei por mim mesmo, declara Jeová, que por ter feito isso, não ter me negado teu filho, o teu único, em verdade te abençoarei e multiplicarei imensamente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a praia, e a tua descendência tomará posse da terra dos seus adversários. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, por obedeceres a minha voz. Depois retornou Abrão aos seus moços, levantaram-se e foram juntos para Berseba, e se estabeleceu Abrão em Berseba. Uma coisa que me vem na mente agora. Sara estaria sabendo de tudo isso? Sara estaria sabendo que Deus tinha pedido seu filho? Ou ficou sabendo depois que Abrão voltou? Qual seria a reação de Sara se soubesse antes? Mas quero chegar nesta noite. Que sacrifício você já tem feito pela sua fé? E o que você está negando ao Senhor? Talvez sejam os seus dons que você está negando ao Senhor. Deus te deu um dom. Deus te deu um dom. E você tem enterrado, sepultado esse dom. Que estamos negando ao Senhor? Nosso tempo. Não tenho tempo de congregar. Não tenho tempo de ler a Bíblia. Não tenho tempo de ouvir uma palavra. E tudo está no não tenho tempo. Mas temos tempo para estar no TikTok. Temos tempo para estar nas redes sociais. Temos tempo para tudo, menos para o Senhor. Por que você não começa, a partir de hoje, dar
o dízimo do seu tempo ao Senhor. A primícia do seu tempo ao Senhor. E ontem conversava com um pastor amigo daqui e ele me perguntou o seguinte: por que este horário e por que comecei a fazer isto? Por que começou a fazer essas lives de manhã, pastor? Foi o Espírito Santo. Estava na cidade de São Francisco. É uma história muito longa que não vamos contar hoje. Mas o certo é que quando saía do quarto, me veio aquilo tão claro. 7 horas da manhã. A Bíblia, o mate e o amanhecer. Me lembrei de uma música, que são as coisas sencillas da vida. E ali então comecei. Era o mês de outubro, ano 2022, creio que era, ou 2021, e ali começamos em outubro a Bíblia, o mate e o amanhecer. Nosso propósito é levar a palavra de Deus. É o único propósito. Temos nosso canal lá no YouTube, porque eu guardo os vídeos lá, porque no Facebook de vez em quando eles apagam. Então temos nosso canal ali no YouTube. Nós temos poucos inscritos, mas não é a intenção de ter milhões de visualizações, perdão. A intenção é que você possa ter a primeira hora da manhã uma palavra de Deus. E da minha parte é a primícia do meu tempo. Me levanto, a Bíblia, o mate, o celular, e aqui estamos compartilhando a palavra de Deus. É um propósito com Deus. É um chamado de Deus para fazer isso. Se me perguntar que ganância tenho, que me perguntou um pastor, nenhuma. A minha ganância está nos céus. Meu tesouro está no céu. Pai amado, Senhor, nesta manhã eu quero adorar-te, quero glorificar-te e exaltar o teu santo e soberano nome, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Senhor, que possamos, Senhor amado, nós desprender de tudo aquilo que está ocupando o teu lugar nos nossos corações. Que possamos, ó Deus, ser, Senhor eterno, verdadeiramente temorosos de ti, meu Pai. E saber, ó Deus, que o teu anjo sempre está acampando ao nosso redor, guardando-nos, protegendo-nos e livrando-nos de toda sorte de males, meu Pai. Senhor eterno, que tu venhas, Senhor, deste dia, livrar-nos de toda sorte de males, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tenhamos um dia de paz, que tenhamos um dia de bênção, que tenhamos um dia extraordinário, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Deus abençoe suas vidas. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre suas vidas. Logo, 20 e 30 horas, estamos em espanhol. Por que estamos 20 e 30 horas? Porque alguns amigos conhecidos que não entendem bem o português, nos pediram para fazer em espanhol. Então, estamos logo aí, 20 e 30 horas em espanhol. Deus abençoe suas vidas.